Bom dia, amigos do Bora Viver. Hoje estamos aqui diretamente de Florianópolis, Santa Catarina, Brasil. Estamos aqui na praia de Santo Antônio de Lisboa, num bairro bucólico, aqui um bairro de colonização açoriana. Estamos fazendo uma série de reportagens aí sobre a aquicultura e não poderíamos deixar de registrar um pouco da nossa história e da nossa cultura açoriana aqui no bairro de Santo Antônio de Lisboa. Então bora lá participar, gente, bora YouTube, bora viver, se inscreve lá no canal, dá um like, compartilha. Vamos falar um pouquinho sobre a história. Aqui a igreja Nossa Senhora das Necessidades, construída no século XVIII pelos açorianos e traz consigo uma parte da história da colonização açoriana aqui em Santo Antônio de Lisboa. Aqui nós temos todas essas construções em amarelo, essas cores bem chamativas, são características das construções açorianas. Assim como também as ruas estreitas, as casas com as eiras e as beiras, tudo isso detalha bastante o estilo das construções açorianas do século XVIII, que ainda se mantêm todas intactas, né? Todas restauradas devido ao trabalho do patrimônio histórico e cultural do IPHAN, que mantém toda a estrutura das construções, deixando todos os detalhes a épocas ainda até nos dias atuais. Então, pessoal, o vídeo de hoje a gente vai falar um pouco sobre a história da colonização açoriana aqui no bairro de Santo Antônio de Lisboa. Vamos falar um pouco também da própria colonização do Brasil, porque a história da colonização do Brasil se mistura com a colonização açoriana aqui em Florianópolis. Na verdade, eu não sou nenhum historiador, né? Eu não tenho formação em história. Eu, na verdade, sou um estudante de aquicultura da 5ª fase do curso de Engenharia de Aquicultura e sou também engenheiro agrônomo e trabalhei como condutor de visitante nas fortalezas. Eu conheço um pouquinho da história e vou procurar passar para vocês um pouquinho da história de Santo Antônio. Então, galera, eu também sou mais um que eu também amo Santo Antônio de Lisboa, essa colonização açoriana, essa praia muito bonita, e que a gente vai poder contar um pouquinho da história, né, da colonização aqui açoriana, da praia e do bairro de Santo Antônio de Lisboa. Então estamos aqui na beira da praia, um dia hoje que o sol tá um dia gostoso de verão, tá calor, tá um pouco nublado e o vento é sul. E aqui estão as marisqueiras e aqui estão as embarcações. E ali atrás das embarcações, pessoal, a gente vai falar, para começar um pouquinho da nossa história, né? Nós vamos falar um pouquinho das ilhas de Ratones Grande e Ratones Pequeno. São aquelas duas ilhas que se encontram bem aqui na frente, ó. Passando, vocês olhando por trás das embarcações, vocês vão ver uma pequena ilha, a ilha de Ratones Pequeno. E na frente de Ratones Pequeno, você tem a ilha de Ratones Grande. Então, na verdade, diz a história que o Brasil foi descoberto pelos portugueses. O que eu já acho que não é assim 100% verdadeiro. Porque o Brasil, quando os portugueses chegaram, o Brasil já era habitado, né? E aqui a ilha de Santa Catarina também, ela já era habitada. Aqui nós tínhamos os índios carijós, que eram descendentes dos tupis-guaranis. Então os carijós já viviam aqui, eles caçavam, pescavam, coletavam o marisco, né? Coletavam as ostas das pedras, os mariscos, tinha muito marisco e muita abundância. Então as tribos indígenas, elas viviam da caça e da coleta, né? Então os portugueses chegaram aqui, eles não descobriram nada, a terra já existia, já era habitada, né? Eles coabitaram com os índios. Mas vamos lá, diz a história que no ano de 1500 os portugueses chegaram com 3 calaveras, né? A Pita, a Nina e a Santa Luzia. E então ali se deu o processo de colonização do Brasil. Aqui essas duas ilhas aqui, ó, a ilha de Ratones Grande e de Ratones Pequeno, elas foram dadas aos nomes, né,
de ratones grandes e ratones pequenos, devido a um navegador espanhol, chamado Dom Álvaro Nunes, o Cabeça de Vaca. Vocês querendo pesquisar no buscador, no Google, vocês vão ver uma história muito bonita sobre esse navegador espanhol. Aqui no ano de 1541, então o Brasil foi descoberto no ano de 1500, em 1541, aqui já passava um navegador espanhol chamado Dom Álvaro Nunes, o Cabeça de Vaca, e já deu o nome às duas ilhas. Chamou uma ilha de ratones grande e a outra ilha de ratones pequenos. Na verdade ele chamou um raton grande e um raton pequeno, que ele era espanhol, e do alto do seu galeão ele achou as duas ilhas muito parecidas com dois ratões. Aí como era um ratão grande e um ratão pequeno, as ilhas derivaram o nome de ilhas de ratones grandes e ratones pequenos. Isso no século XVI, 1541, foi quando começaram a chegar as primeiras caravelas, as primeiras embarcações aqui na ilha de Santa Catarina. Mas, ô Luiz, por que eles gostavam tanto aqui de Florianópolis? Por que os grandes navegadores do passado gostavam tanto aqui? Porque aqui em Florianópolis era o último porto natural, um lugar abrigado, onde você podia parar as suas embarcações com bastante tranquilidade. Eles perseguiam muito a Bacia do Prata. Então, para você chegar até a Argentina, Uruguai, aí navegando, aqui em Florianópolis seria o último ponto tranquilo, um porto seguro, para eles pararem as embarcações, abastecerem de água, renovar os estoques de alimento, cuidar dos doentes, fazer todo aquele pit stop, aquela manutenção necessária nas embarcações. Por isso, esse porto natural de Santo Antônio de Lisboa e a própria ilha de Santa Catarina, ela é um porto natural por excelência. Ela era muito buscada pelos navegadores da época e era uma ilha muito disputada, uma terra muito disputada, justamente por isso, por ser um porto natural seguro e o último porto natural seguro até você chegar à Bacia do Prata, né? Onde havia muito ouro e muita prata, lá na divisa entre a Argentina e o Uruguai. Então, pessoal, essa terra sempre foi uma terra muito cobiçada pelos navegadores, justamente por isso. Aqui se tinha grande quantidade de alimento, aqui se tinha um porto natural seguro, aqui você podia refazer os seus estoques de água e de alimento das embarcações. Muito bem, Luiz. Então, indo mais para frente um pouco, já em 1740, os portugueses então colonizaram aqui, né? A terra foi colonizada pelos portugueses. Em 1740, um engenheiro militar português chamado José da Silva Paz construiu 3 fortificações aqui na Barra Norte. Uma fortaleza, aqui o nome da ilha é Ratones Grande e o nome da fortaleza é de Santo Antônio de Ratones. Aí você tem o nome da ilha Anhatomirim, a fortaleza de Santa Cruz. E você tem a fortaleza de São José da Ponta Grossa na ilha de Santa Catarina, né? Que eles falam que é em terra firme, mas na verdade é na ilha, né? Ela é na ilha de Santa Catarina, na cidade de Florianópolis. Então, pessoal, José da Silva Paz, ele construiu essas 3 fortalezas com o sentido de fazer a defesa e a proteção da entrada das embarcações inimigas aqui na ilha de Santa Catarina. Isso em 1740, século XVIII. Só que, além das 3 fortalezas, ele construiu outras fortalezas. Construiu a fortaleza de Nossa Senhora da Conceição de Araçatuba, lá na Barra Sul. Construiu ali o Forte Santana, do outro lado, ali embaixo da ponte Ercílio Luz, né, tem o Forte Santana, do outro lado tinha o Forte São João. Construiu o Forte Santa Bárbara lá na Ercílio Luz. Construiu várias fortificações. A ilha de Santa Catarina já teve aí mais de 15 fortalezas. Muitas delas se perderam em ruínas e muitas foram restauradas. Então, na época, os portugueses colonizaram, construíram as fortalezas, fortificaram, mas o José da Silva Paz escreveu uma carta para a coroa portuguesa, dizendo assim, olha, de pouca coisa está adiantando, porque precisa de gente. Eles tinham as fortalezas, tinham o soldado, as fortificações, os fortes muito bem construídos, muito bem estrategicamente, muito bem feitos, né? Mas aí não tinha gente. Foi quando José da Silva Paz escreveu para a coroa portuguesa, pedindo para que a coroa portuguesa mandasse os portugueses para vir fazer a colonização da área. E isso aí aconteceu aí no século XVIII, no ano de 1750. Foi aí quando começaram a chegar os primeiros açorianos. Muitos açorianos desciam no Rio de Janeiro e foram colonizando, e a pé foram para São Paulo, e aí foram para o Paraná, e até que muitos açorianos chegaram aqui em Florianópolis.
E aqui em Florianópolis, então, Santo Antônio de Lisboa foi uma das primeiras comunidades açorianas a ser instaladas aqui em Florianópolis. Tá, beleza, pessoal? Então essa aí é uma parte da história. Como eu falei, eu não sou professor de história, eu estou dando um panorama para vocês. Então a gente vê hoje, ó, olha só que maravilha, todas essas cores chamativas, todas essas cores mais gritantes, elas são todas da época da construção açoriana, do século XVIII, e que as casas foram mantidas pelo patrimônio histórico. Então repare toda a arquitetura açoriana, o pé direito, as janelas, né? Tudo isso é característica das construções açorianas. Traziam também as suas ruas estreitas e, é claro, né, pessoal, trouxeram o jeito de andar, trouxeram o jeito de falar, trouxeram todas as crenças, trouxeram a gastronomia, trouxeram os hábitos, os costumes, a religião, tudo veio com os açorianos, né? Então, Santo Antônio de Lisboa é um recanto hoje vivo da colonização açoriana dentro do município de Florianópolis, né? E dentro do estado de Santa Catarina. Tanto que o arquipélago dos Açores, se eu não me engano, a gente tem 9 ilhas, e eles falam que o arquipélago dos Açores tem 10 ilhas, que Florianópolis é a 10ª ilha do arquipélago dos Açores. Sendo que foi da ilha terceira a grande quantidade dos açorianos vindo para a colonização aqui do bairro de Santo Antônio de Lisboa. Tá? Então é muito bacana, pessoal, a gente saber um pouquinho dessa história, porque a gente está falando aí da pesca da tainha, de uma tradição, né? Que uma tradição manezinha, dá uma olhada no nome da bateira, Manezinha, é o manezinho da ilha. Isso tudo é devido à colonização açoriana. É o modo dele falar, é o modo dele se vestir, é o modo, é a crença religiosa, tudo isso veio com a colonização açoriana. E isso aí faz parte da nossa cultura, da nossa história, das nossas tradições, e que todas elas são mantidas, né? Com muito carinho até hoje por toda essa comunidade açoriana aqui em Santo Antônio de Lisboa. Sendo que, pessoal, uma das tradições que são mais assim mantidas, né? Que são levadas a sério, muito a sério mesmo, que desde a época da colonização em nenhum ano deixou de ser realizada, foi a festa do Espírito Santo, né? Então isso aí é o trio de reis, né? Tudo isso aí é uma tradição mantida pela colonização açoriana, tá? Pessoal, então é isso. Eu acho importante a gente mostrar um pouquinho dessa colonização açoriana. Falar para vocês também que a cidade, né? Hoje a cidade de Florianópolis, esse nome ele foi atribuído devido a uma revolução federalista comandada por Floriano Peixoto. O que diz a história? Diz que lá em 1670 por aí, teve o Cabuto, né? Que foi e fez a colonização lá no centro da cidade, lá onde é a igreja Praça Matriz, lá Praça 15. Lá saiu um pequeno vilarejo chamado, o vilarejo se eu não me engano, era São Sebastião, Vila de São Sebastião. E aí ficou esse vilarejo pequeno lá por muitos anos. E naquela época não tinha ponte, não tinha nada, só chegava na ilha de barco. Era uma comunidade bastante pequena, um vilarejo bastante pequeno. Depois foi aumentando, foi crescendo. Aí a cidade ganhou outro nome. Ela foi batizada com o nome de Nossa Senhora do Desterro, que era a Ilha do Desterro. E assim ficou por muitos anos também. Até que depois, com a instalação da República, em 1889, pessoal, até essa época aí era mão de obra escrava. Tudo isso que a gente vê de construção aqui, as fortalezas, toda essa construção açoriana, as igrejas, tudo isso aí na época ainda era o regime da escravidão. Em 1750, na época em 1740, na época da construção das fortalezas, as fortalezas foram construídas todas com mão de obra escrava, né? As pedras eram retiradas do próprio lugar, né? Da própria ilha, né? No caso ali de Ratones Grande, a fortaleza de Santo Antônio, as pedras eram da própria ilha de Ratones Grande. A mão de obra era escrava e eles usavam uma ligadura com óleo de baleia, né? Misturavam a areia da praia com conchas, né? E um pouco de barro e faziam uma ligadura com óleo de baleia, com a borra do óleo de baleia. E assim eles construíam na época, né? Não havia cimento, não havia tecnologia nenhuma. Em 1740, 1500, aí era tudo no braço, né?
Então a história ela é bastante rica aí. Os portugueses se destacavam bastante nas construções, né? Então o que os portugueses faziam primeiro? E isso aí caracterizava o estilo renascentista de se construir. Primeiro eles faziam os platôs, primeiro eles faziam os planos, né? Faziam os planos e depois eles edificavam em cima. Então você pega a fortaleza de Santo Antônio de Ratones, ela é uma fortaleza construída em cima de um único platô. Se você pegar a fortaleza de Santa Cruz, você vai ver que são vários platôs. Tem lá em cima tem o Paiol da Pólvora, é um platô, a Casa do Comandante é outro platô, o Paiol da Pólvora é outro platô, a igreja é no outro platô. E então é uma fortaleza maior, uma ilha maior, tem vários platôs. Aqui, se você pegar a igrejinha do século XVIII, aqui a Nossa Senhora da Necessidade, ela também foi feito primeiro um platô e as pedras eram retiradas do próprio local aqui de Santo Antônio e a mão de obra era escrava. Então assim foi até 1888, quando a princesa Isabel, aí na época do Brasil colônia, né? Você tinha o rei, a rainha, o príncipe, a princesa, e a princesa Isabel fez uma lei chamada Lei Áurea, né? Que aboliu a escravidão no país, isso em 1888. Foi aí no outro ano, em 1889, se instalou a República. Se instalou a República Federativa do Brasil. Tivemos como primeiro presidente Marechal Deodoro da Fonseca, que ficou pouco tempo, logo Floriano Peixoto já deu o golpe, assumiu, e foi aí quando aconteceu a Revolução Federalista. Floriano Peixoto fez uma caça às bruxas aqui em Florianópolis. Muita gente fugiu, né? Fugiu da revolta porque eles matavam mesmo, calavam as baionetas. E hoje se tem lá na ilha de Ratones, na ilha de Ayatomirim, lá se tem uma placa lá com o nome de mais de 200 federalistas mortos lá. Diz que eles matavam as pessoas e jogavam ao mar. E a pessoa daí era dada por desaparecida, né? Foi aí então que, depois dessa Revolução Federalista, Floriano Peixoto saiu exitoso. Foi aí que resolveram dar uma homenagem a Floriano Peixoto. Foi aí que a cidade então deixou de ser chamada de Nossa Senhora do Desterro, passando então a ser chamada de Florianópolis. Florianópolis, Polis cidade e cidade de Floriano. Floriano Peixoto ganhou a homenagem e aí ganhou o nome da cidade. E isso aí causa muito mal-estar até hoje aí. Tanto que já teve vários vereadores que tentaram mudar o nome da nossa cidade, né? Para Floripa, outros queriam voltar para Desterro, porque ninguém acha justo, né? Essa homenagem a Floriano Peixoto, uma pessoa que perseguiu e que matou tanta gente aqui na cidade de Florianópolis, ainda recebeu o nome da cidade, né? Bem, pessoal, a história é grande, que nem eu falei para vocês. Eu tô dando só uma pincelada por cima, mas é só vocês entrar no buscador. Vocês vão lá no buscador, procurem a história do Cabeça de Vaca, 1541. Cabeça de Vaca, um grande navegador espanhol, ele que deu o nome aqui nas duas ilhas de Ratones Grande e Ratones Pequeno. Eu sei que ele sofreu um naufrágio aqui na época, ele sofreu um naufrágio e aí eu sei que ele foi acolhido pelos índios, aí ele viveu muito tempo aqui, junto com os índios, acabou persuadindo os índios aí a fazer A história é bastante bonita, pessoal. Dá uma entrada lá no buscador, eu não quero me perder muito Mas aqui então, ó, todo esse detalhe da construção açoriana, né, isso é uma cultura que vem com os portugueses do arquipélago dos Açores e que é marca registrada aqui na comunidade de Santo Antônio de Lisboa. Na verdade, são verdadeiras casinhas de boneca, né, pessoal? São verdadeiras casinhas de boneca. Tudo muito bonito, né? Tudo muito pintadinho. Isso aqui é uma herança colonial, né? É uma herança portuguesa que está aí à disposição de todos os nossos turistas, né? Todo mundo que quiser vir passear, aqui em Santo Antônio. É realmente um lugar muito bonito. A gente recomenda, é um passeio muito gostoso. E a história tá aí, né, pessoal? Eu dei uma pincelada na história para vocês, mas a história é bastante rica, né? A gente tem vários museus, vale a pena procurar um pesquisador aí, um historiador, para a gente saber, né, mais com precisão tudo que aconteceu. Mas então é isso, galera.
esse vídeo ele tem essa finalidade aí de trazer um pouquinho da cultura açoriana, né? Da colonização portuguesa, né? Então José da Silva Paz, um engenheiro militar português, foi o nosso primeiro governador. Ele foi o construtor das fortalezas, né? Das fortificações aqui em Florianópolis. E foi ele que escreveu uma carta para a coroa portuguesa dizendo que além das fortificações precisava ter gente para colonizar. Foi aí que os açorianos vieram e colonizaram a nossa cidade de Florianópolis, sendo Floripa a 10ª ilha do arquipélago dos Açores. O povo de Florianópolis ele é muito querido no arquipélago dos Açores. Nós temos grandes laços de amizade, de respeito, de carinho e de atenção com o arquipélago dos Açores, em especial com a Ilha Terceira. Com a Ilha Terceira, que foi a ilha que mais veio os colonizadores, né, os açorianos aqui para a cidade de Florianópolis, tá? Então é isso, pessoal. Florianópolis era a vila de São Sebastião, virou Nossa Senhora do Desterro e agora virou Florianópolis. E o pessoal confunde muito, né, pessoal? Só pra gente acalmar o vídeo, sempre a gente tá vendo aí, tem uma certa confusão aí, o pessoal fala, a ilha de Florianópolis, a ilha, eu moro aonde? Eu moro ali na ilha de Florianópolis. Olha, pessoal, vamos esclarecer uma coisa. O nome da ilha é Ilha de Santa Catarina. A ilha é de Santa Catarina. O município é de Florianópolis. Quem que é maior, Luiz? A ilha ou o município? O município é maior. O município de Florianópolis, ele abrange toda a ilha de Santa Catarina, mais uma parte do estreito, mais 10% ali que pega uma parte ali de Coqueiros e uma parte ali do estreito ali na Fúvia Dulce, vai indo até lá Maxiran, lá onde é a Marinha do Brasil, lá, até lá que vem a divisa com São José. Então o município de Florianópolis é um pouco maior que a ilha de Santa Catarina, tá? Então o pessoal confunde muito isso, né? E aqui em Florianópolis você tem a ilha de Santa Catarina, você tem o centro da ilha, você tem o norte da ilha e o sul da ilha. Então o pessoal confunde muito também a questão dos bairros com as praias, né? Você tem em Florianópolis, na ilha de Santa Catarina, você tem os bairros e você tem as praias, né? O bairro seria o bairro da Costeira, o bairro da Trindade, o bairro do Itacorubi, o bairro do Santa Mônica. E as praias seria a praia da Joaquina, né? E é claro que às vezes confunde, o pessoal mora ali em Cacupé, Cacupé é um bairro ou é uma praia? Então muita praia é considerada como bairro também, então isso aí também causa um pouco de confusão também. Mas então tá beleza, pessoal. Bora viver, trazendo um pouco da nossa cultura, da nossa história. E nós vamos falar um pouco hoje da festa da tainha também e do processo migratório da tainha. Então muito obrigado a todos e bora viver que a vida é boa e a vida é bela. Se inscreve no canal, dá um like e compartilha. Muito obrigado.